Queridos irmãos, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia. Que a luz do universo de nossos guias e orixás possa contaminar nossas mentes e corações. Como costumamos fazer no início das nossas atividades, vamos entrar em sintonia com o mundo astral, pedindo a intercessão de Zambi Maior, o supremo arquiteto de todos os planos, de Oxalá Todo-Poderoso, dos sagrados orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, nossa mãe, Cabocla Jurema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente, e de todas as sagradas falanges que trabalham neste chão, todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista, umbandista, pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de conhecimento, de troca de sentimentos, sempre pautados dentro do respeito, da tolerância, de um amor fraterno, e que a partir de todas estas sublimes iniciativas possamos dar prosseguimento na longa estrada que é a senda através da qual um dia chegaremos todos aos pés do Divino Pai. E que esse Mestre amantíssimo nos permita dar por iniciada mais uma palestra do ciclo de palestras gratuitas do Templo Estrela do Oriente. Que esse Pai permita, que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Bom, meus irmãos, então, como falamos mais uma vez, sejam bem-vindos, primeiramente, todos aqueles que estão presencialmente aqui na sede do Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro, aos irmãos que nos assistem também através da fanpage facebook.com/Templo Estrela do Oriente e através de todas as mídias que a Casa da Cabocla Jurema da Praia faz parte, né? O podcast, o próprio YouTube, entre outras mídias que nós estamos aí, todos sabem, na era da palavra, então é importante nós transmitirmos as mensagens de nossos guias e orixás. Então sejam todos bem-vindos e quero lembrar que desde a sua fundação em 2007, o Templo Estrela do Oriente realiza todo o primeiro sábado de cada mês um grande ciclo de palestras gratuitas, cujos temas estão sempre ligados ao espiritualismo em geral, a Umbanda em particular. E hoje, para nós, é um dia muito feliz, como todos os dias são felizes, mas é um dia especial, porque, primeiro que o tema que nós vamos tratar, ele é de fundamental importância para, vamos dizer assim, para a nossa jornada terrena, espiritual e por aí vai. E também especial porque o irmão que nós estamos trazendo com a sua família, eu até brinquei com ele quando a gente estava falando no telefone, que aqui ele não precisa de grandes apresentações, é só puxar o banquinho do Preto Velho e sentar, porque ele sabe que ele está em casa, né? Mas olha, meus irmãos, não é por estar na presença dele, mas esse nosso irmão, eu digo para todo mundo, digo até nos cursos, nas palestras que eu faço, que se eu o tivesse conhecido antes de ser um bandista, talvez eu hoje fosse um candomblessista, entendeu? Tal é a importância desse nosso irmão dentro do nosso segmento, é uma grande referência e que a gente traz no coração com muito carinho. Eu estou falando do nosso palestrante de hoje, Pai Márcio de Jagum, para quem eu peço a vocês uma salva de palmas. Boa tarde a todas as senhoras, a todos os senhores. A responsabilidade aumentou bastante agora, né, Luiz? A responsabilidade aumentou bastante. Pois bem, de fato, para mim é sempre uma alegria muito grande estar aqui. Tenho a liberdade de dizer que me sinto em casa. Muito obrigado pelo acolhimento seu, da mãe Flávia, de todos os membros da casa, da Cabocla Jurema da Praia, de todos os guias e entidades
que sempre nos acolheram muito bem, sempre deixaram as portas abertas e o coração aquecido, mesmo nesse diazinho frio. Enfim. Nós vamos falar hoje sobre uma questão que é muito presente nas nossas vidas: saúde. Talvez a saúde seja uma das buscas mais frequentes de todos nós, seja ela no aspecto material, seja ela no aspecto emocional, seja ela do aspecto espiritual. Afinal, todos nós que buscamos na religião um alento, um local de alicerce, de força, de ressignificação dos nossos dias, estamos buscando saúde, de alguma forma, em algum desses níveis. E ao longo das pesquisas que fiz acerca disso, notei que para que a gente alcance a saúde, deve haver uma composição de fatores. A saúde, ela não vem como mágica, nem especificamente com magia. Ela é resultante de uma série de mobilizações e de elementos. Pela perspectiva iorubá, o elemento que faz a convergência da saúde é a folha, é o elemento vegetal, que eles chamam de euê. Acerca de euê, acerca de folhas e da utilização desses elementos nos ritos, nas práticas afro-brasileiras, já existem obras extraordinárias. Vou citar as obras do nosso querido Napoleão, Eduardo Napoleão, do nosso querido e saudoso Zé Flávio Pessoa de Barros, da mãe Estela de Oxóssi, que partiu para o plano espiritual há pouquinho tempo, do Pierre Verger. Mas o que eu gostaria de entender era a perspectiva não exclusivamente da utilização na liturgia, mas o conceito de saúde e o conceito de doença. Quando a gente adoece? Por que a gente adoece? E mais, o que é doença e o que é redenção? Essas foram as motivações que me levaram a escrever esse livro, Euê, a chave do portal. E é sobre isso que a gente vai falar. Muito bom. O ponto de partida desse debate é a escolha que o ser humano faz acerca do seu próprio destino. De acordo com a cultura iorubá, é isso mesmo? Todo ser humano, antes de nascer, escolhe o seu próprio destino, que os iorubás chamam de Odu. Miticamente, todos nós teríamos uma audiência aos pés do Criador. E nesse momento, nós, e não ele, decidiríamos os caminhos a serem trilhados. Naquele momento, nós decidiríamos aonde nascer, de quem nascer, por que nascer e o que buscar após o nascimento. Essa audiência mítica, ela é extremamente libertadora, porque a partir do momento que nós aceitamos que somos os responsáveis pelo nosso destino, já não dá mais para botar a culpa no vizinho, no preto velho, no Exu, no companheiro ou companheira, nem em Deus. Nós assumimos, a partir desse momento, o protagonismo da nossa própria senda. Deus, o Criador para o Iorubá, a quem ele chama de Olorum, ou a quem ele atribui diversos títulos, como Olodumare, Olojouni, entre outros, não é alguém que interfere no nosso cotidiano.
não é aquele que resolve o problema do motor do carro que parou, não é aquele que interfere nas nossas topadas, não no sentido figurado, no sentido estrito. Ele é um grande regulador do universo. Ele é um grande gestor dessas forças nas quais nós estamos mergulhados. E entre ele, essa força motriz, e nós, existe a natureza. E nós cultuamos, na busca desse equilíbrio, as expressões dessa natureza, as sensações que essa natureza nos propicia, que chamamos de orixás. Após o nascimento, acredita-se que esse espírito, neste novo corpo, passa por um portal do esquecimento. Mas durante os 9 meses da gestação, nós ficamos imersos no líquido amniótico. E o Yorubá acredita que é nesse líquido amniótico que as últimas escolhas que nós tivemos permanecem. Portanto, dentro dessa cosmosensação, o homem, o ser humano, o indivíduo, estaria mergulhado durante 9 meses nas suas últimas reminiscências. Quando ele é parido, novamente atravessa um portal. Essas lembranças não ficam no consciente, mas ficam registradas naquilo que o Yorubá chama de Ipori. Ipori pode ser comparada talvez à caixa preta dos aviões. É onde ficam guardados, registrados, todas as sensações, todas as experiências que nós tivemos ao longo de todas as vidas pretéritas. E o Yorubá também acredita em reencarnação, que ele chama de Atunwa, literalmente, ciclos de vida. A grande busca nesses ciclos de vida é encontrar no Ipori o equilíbrio suficiente para que aquelas escolhas pretéritas sejam por nós trilhadas ao longo do nosso Odu, do nosso destino, em um sentido que alcancemos os propósitos, os objetivos, as buscas, as redenções às quais nós nos propusemos. Portanto, temos aí alguns conceitos interessantes para a gente começar essa discussão. Primeiro, o Odu, cuja tradução eu não gosto de restringir a destino, porque às vezes, quando a gente pensa destino, a gente remete a um conceito diferente desse, que não vai nos servir. Para que a gente avance nessa discussão, a gente vai precisar compreender destino no sentido de trajeto, de caminho, de escolha, onde o meu livre-arbítrio decide a minha trajetória, o meu percorrer. Temos o conceito de Deus, de Criador. É aquele que regula e não aquele que interfere, que se intromete nas escolhas, nas decisões e no trajeto com o qual eu me comprometi. Temos ainda um outro conceito importante, que é Ipori, esse registro ancestral, essa, entre aspas, caixa preta, esse gravador de sensações, de emoções, ao longo de existências. Como disse, o Ipori fica dentro daquilo que o Yorubá chama de Ori, cabeça. Como vai? Tudo bem? Bom, seja bem-vinda. Muito bom. Mas o que faz a gente adoecer? Por que alguém, em sã consciência,
teria escolhido, antes de nascer, a doença como companheiro. Ou como alguém com o qual iríamos nos encontrar, nos deparar, até enfrentar ao longo da vida. Por quê? Se a escolha é minha, se o destino sou eu que faço, se a cabeça é uma divindade pessoal, se eu tenho esses registros guardados, por que escolher ser doente? Ou escolher encontrar a doença? O Iorubá separa pelo menos 3 fatores. O primeiro deles são fatores ligados à ancestralidade. Ou seja, a doença seria viabilizada mediante a genética. Lembram que eu falei que naquela audiência mítica a gente escolhe os nossos pais? A gente escolhe aonde nascer, quando nascer, por que nascer. Esse primeiro fator, o fator genético, o fator ancestral, seria aquele em que eu decidiria nascer de alguém tendo a propensão genética de encontrar a doença no meu caminho. Ou seja, observem que a todo momento a metáfora e a realidade, a metáfora melhor, e a materialidade vão se encontrando, vão convergindo. Não estamos falando apenas e tão somente do aspecto espiritual, mas estamos falando da espiritualidade que se materializa ao longo da nossa existência. Ou seja, nós estamos falando da possibilidade de termos no nosso DNA os fatores necessários para que a nossa espiritualidade, ou a nossa escolha espiritual se realize. Notem que os nossos cultos afro-brasileiros são cultos ancestrais. Quem é que nós invocamos, senão os deuses do passado? Quem é que nós conclamamos, senão os guias e protetores que vieram antes de nós? Nós descendemos dessas experiências, nós descendemos dessas pessoas. Nós guardamos, portanto, nesse aspecto ancestral, uma parcela de quem eles foram, para que nós sejamos agora novas pessoas. O segundo fator que os iorubás percebem como sendo possibilidades de doença é o desequilíbrio energético. Ou seja, seria a possibilidade de eu adoecer ao longo da vida por um desequilíbrio, por uma desarmonia não escolhida lá atrás, não genética, mas decorrente das minhas próprias ações. E olha que interessante, quando eu falo em equilíbrio e desequilíbrio, qual é a noção semântica que o Iorubá dá à palavra equilíbrio? Ele chama de Agbará Ogbon, que é, ou pode ser traduzido como autocontrole dos nervos. A tradução dessa expressão, Agbará Ogbon, seria literalmente o poder da sabedoria. Portanto, para o Iorubá, equilíbrio é poder de se equilibrar a partir da sua sabedoria. Isso é muito profundo. Isso não deixa a desejar a filosofia grega, a filosofia romana, aos altos níveis de espiritualidade ocidentais. Só isto, só esta palavra ou essa expressão já valeria uma tese de anos e anos de pesquisa, de aprofundamento, de conexão, de amplitude acerca do conceito. Portanto, quando a gente
perde a conexão com a nossa sabedoria ou com a sabedoria ancestral, a gente pode se desequilibrar ao ponto de adoecer. As doenças poderiam, portanto, nesse segundo fator, serem decorrentes do nosso equilíbrio, do nosso desequilíbrio energético e espiritual. Portanto, este desequilíbrio poderia ocasionar uma série de doenças adquiridas ao longo da vida. Evidente que cada caso é um caso e a gente não pode generalizar, mas algumas doenças adquiridas por desequilíbrio poderiam ser, dependendo do caso, úlcera nervosa, diabetes nervosa e uma série de outros malefícios, de outros males que brotam da falta deste equilíbrio. O nosso corpo adoeceria porque nós adoeceríamos o corpo. Nós não seríamos vítimas da doença, pura e simplesmente. Nós seríamos os fatores que traríamos a doença. Com a nossa consciência ou com a nossa inconsciência, mas, sobretudo, com a nossa inconsequência, decorrente desse desequilíbrio. Pois bem, falando em saúde, não poderíamos de relatar o conceito de saúde mental. Afinal de contas, o campo das nossas discussões, o campo das nossas reflexões, o campo das nossas escolhas, o campo da nossa espiritualidade tem na mente a própria sede. E um professor iorubá, nigeriano, né, de etnia e de cultura iorubá, professor Samuel Jegede, ele elenca alguns fatores que poderiam ocasionar as doenças mentais. Observem que interessante. Um deles, a insônia. Tudo bem? A insônia. Segundo deles, a agitação. Terceiro deles, a incapacidade de comer. Mais um, a incapacidade de sorver líquidos, de beber. A incapacidade de urinar. Mais um, a incapacidade de defecar. Segundo ele, há um processo de interação entre essas variáveis, em que uma atividade leva a outra, mas um colapso da interação geraria a desordem social. E isso, intensificado pela inquietação, aí o O, seria a força de todas as doenças. Evidente que na relação que a gente estabelece aqui no Ocidente, na atualidade, com o nosso corpo e com a natureza, tudo isso parece ficção científica, parece uma coisa muito remota, muito singela. Mas, afinal de contas, a gente também precisa refletir qual é a relação, qual é a conexão que a gente consegue fazer com a natureza. Eu brinco sempre, né? Vamos pensar na água. Fecha os olhos. Aí alguém fala chuveiro. Alguém fala torneira. Porque a nossa relação com a natureza, ela está sempre intermediada por outros elementos. Quando a gente pensa fogo, possivelmente, na maioria das pessoas, a imagem que virá à cabeça é um fósforo, um isqueiro, a boca de um fogão, um fogareiro. Mas a relação que essas pessoas originalmente tinham com a natureza não merecia intermediação, era vital.
era poderosa, era intrínseca. Eles não podiam viver se não vivessem perto da água. Eles não podiam viver se não tivessem convívio, contato, preservação do fogo. Porque o fogo, dos 4 elementos principais, foi o único que precisou ser descoberto, né? Ele já existia na natureza, mas o homem precisou encontrá-lo, descobri-lo, para poder manuseá-lo. Portanto, a relação que essas pessoas estabeleciam com a natureza era uma relação que propiciava a eles notar a importância desses elementos, a grandeza desses elementos e, sobretudo, a divindade desses elementos. O homem, então, começa a cultuar a natureza, buscando equilibrar-se, não só com a materialidade da água, com a materialidade do fogo, nem da terra, mas com as sensações que decorrem, que são despertadas pela água, pelo fogo, pela terra e pelo ar. Sensações essas, energias essas, que eles divinizaram. Portanto, compreender que uma pessoa incapaz de sorver água perde o equilíbrio, só eles talvez consigam, talvez a gente não consiga. A gente só observa a consequência. Fulano foi internado, o que ele tem? Não sei. Diagnóstico: desidratação. Falta de água no organismo. Fulano foi internado, o que houve? Nó nas tripas. Prisão de ventre. Aishu, como chamava o Yorubá. Observem que tudo isso parece tão distante e a gente não nota, né? Mas qual é a expressão no nosso idioma português que a gente utiliza para uma pessoa que está aborrecida, que está constrangida, que está revoltada? Fulano está enfezado, repleto de fezes. E não é xingamento, é percepção. O acúmulo de detritos no nosso organismo gera reação. A medicina moderna diz isso, inclusive a medicina ocidental. A pele fica diferente, o humor fica diferente, as relações humanas ficam diferentes, porque nós não notamos o quanto o nosso corpo está deficiente numa função vital. A gente muitas vezes adoece sem notar que está adoecendo. A gente muitas vezes adoece por questões tão elementares, tão primitivas no melhor dos sentidos, né? Porque a palavra primitivo ganhou uma conotação negativa, como se primitivo fosse xingamento, como se primitivo fosse algo depreciativo, ruim, ultrapassado, ignorante. Mas primitivo quer dizer primeiro, mais importante. A insônia, como o Yorubá chama, por exemplo, a Isum, gera uma série de reações, baixa o nosso poder cognitivo, portanto a gente compreende pior as palavras, a gente compreende pior as pessoas, a gente se relaciona pior, a gente afeta a nossa saúde mental. O que eu quero apresentar para reflexão é que há um conjunto de fatores, muitas vezes simples ou de fácil solução, mas que a nossa desconexão com a natureza, a nossa desconexão com os elementos primordiais, a nossa desconexão com o próprio corpo, que é matéria-prima divina, que é um empréstimo do Criador, vão nos colocando, vão nos expondo a situações de doença.
Pois bem, para os iorubás, a doença é uma divindade. Aliás, todas as divindades que causam incômodo à humanidade são chamadas de Adjogun. Não é Adjagun, não é Adjagunã e não é Jagum. É Adjogun. Esses são, mitologicamente, espíritos divinos que ocupam o lado esquerdo da criação. Na definição dos iorubás, eles são no número de 200 mais 1. Óbvio que quando eu peguei essa informação pela primeira vez, eu não conseguia decodificar isso. Para mim, 200 mais 1 igual a 201. Por que 200 mais 1? E com muito custo, pesquisando, lendo, ouvindo, refletindo, eu consegui entender o sentido desse mais 1. O que eles queriam dizer é que são 200 mais 1 porque sempre poderá haver um novo espírito a causar incômodo ao ser humano. Talvez doenças modernas, talvez situações novas, mas há esse indicativo. Porém, a contrário senso, no lado direito do Criador estariam os Irum-Molé, os espíritos que trariam sensações benfazejas à humanidade. Esses no número de 400 mais 1. Também a indicar que haverá sempre a oportunidade de um novo espírito benfazejo para nos ajudar. E, obviamente, como são no número originário de 400, já indicam que as possibilidades positivas são, no mínimo, em dobro em relação às negativas. Mas os Adjogun, nesse número infinito de 200 mais 1, tem uma liderança. O rei dos Adjogun é Iku, a morte. Para o Iorubá, Iku é uma divindade masculina, ele é personificado no homem, diferente da nossa cultura, né, em que a morte é não só um vocábulo feminino, de gênero feminino, a morte, como é geralmente indicada como uma, dependendo da cultura, dependendo da etnia, uma figura não masculina. Pois bem, e a morte, ou no caso do Iorubá, ou morte, é casado mitologicamente com quem? Com Arum, a doença. Portanto, eles formam um casal, que significa dizer, filosoficamente, que doença e morte são consortes, são cônjuges, e procriam, dão frutos, geram outros espíritos que ocasionam dor, que ocasionam desgosto à humanidade. Mas o grande detalhe dessa história é que os Adjogun, esses espíritos que causam dores à humanidade, eles não agem contra a vontade do Criador. Eles existem e eles atuam com a complacência de Deus. Aí a gente vai se questionar, mas que Deus é esse que deixa suas criaturas sofrerem? Que Deus é esse que permite a dor, a doença, a morte, a angústia, o desespero? É aquele Deus que eu falei no início. É um Deus que é regulador do universo. Não é um Deus, para o Iorubá, que intervém, que interfere, que se mete no nosso cotidiano. Ele regula. E, ao regular, ele permite que as coisas se acomodem. Uma delas é exatamente a possibilidade dos seres humanos se aperfeiçoarem, encontrarem virtudes a partir do convívio com os Adjogun. Portanto, na visão filosófica do Iorubá, os Adjogun não servem para maltratar
o homem. Não servem para destruir a obra da criação. Não servem para combater o bem. Ele serve para nos ajudar. Aliás, são vários mitos, mas só para fazer um pequeno parênteses, um dos mitos mais interessantes é justamente o mito em que Iku, a morte, o rei dos Ajogun, se torna a divindade de maior confiança do Criador. Dizem os iorubás que em determinado momento ninguém morria. Nada perecia nesse planeta. Os animais, as plantas, os seres humanos não tinham fim. Em determinado momento, os deuses se preocuparam e foram ao Criador. Disseram, olha, vai acabar a comida, vai acabar a água. Não tem lugar para tanta gente habitar. E o Criador, então, convoca todos os orixás e diz que precisa de algum deles para o ajudar a eliminar, ainda que provisoriamente, a vida, para que a vida pudesse se recriar. Mas nenhum dos deuses quis ajudá-lo. Xangô disse, não quero isso, vou deixar de ser cultuado na cidade de Oió. Oxum disse assim, não, nunca mais vou receber oferendas em Oxobô. Oiá disse, como? E os presentes que o povo me oferta na beira do rio Oiá, na cidade de Onirá? Não, eu não faço isso. E só Iku, a morte, se ofereceu para esse serviço desagradável. Porque ele entendeu que a morte era necessária para que a vida pudesse existir. A partir desse momento, Iku se transforma na divindade de maior confiança do Criador. A morte não falha. Pois bem, notem que quando a morte, quando a doença, quando a avareza, quando a prisão, a aflição visitam alguém ou visitam uma família, muitas vezes essas famílias, essas pessoas se transformam. Quantos trabalhos positivos, enobrecedores, engrandecedores, altruístas surgem a partir de dramas pessoais, de dramas coletivos. Quantas vezes é diante da doença que o homem revê seus conceitos, seus sentimentos, suas relações pessoais. O que o Iorubá diz de uma forma mitológica, lúdica, é que essas aflições nos servem, com a permissão de Deus, para que possamos alcançar virtudes. Portanto, uma dessas dores é justamente Arum, a doença, essa da qual nós falamos. Mas a doença não existe para fustigar, ela existe para que a gente encontre virtudes. Pois bem, já identificamos a doença, já identificamos as relações divinas e espirituais, mas como é que o homem, então, finalmente, reequilibra a sua trajetória? Como é que ele se reconecta com a saúde? Como é que ele vence esses desequilíbrios, esses descaminhos? Como é que ele suplanta as próprias escolhas que ele pode ter feito? E a gente começa, então, a perceber que existe entre os africanos, e, lógico, o nosso recorte de avaliação, de pesquisa, de referência é o Iorubá. Existe uma profunda tecnologia, uma ciência. E eu insisto muito nessa expressão, porque nós aqui no Ocidente, no século XXI, costumamos chamar de ciência só aquilo que o Ocidente reconhece como ciência. Tudo que vem de lá, do lado de lá, a gente desconhece, a gente estranha,
a gente até, de uma certa forma preconceituosa, descaracteriza como ciência. Mas isso, nós vamos ver, esse método, essa pedagogia, essa tecnologia são, sem dúvida nenhuma, científicas. Mas, óbvio, uma ciência diferente da nossa, ocidental. Uma das bases para a gente entender a medicina iorubá, uma das bases para a gente entender esta metodologia de busca da saúde, está calcada no princípio do sacrifício. E quando eu digo sacrifício, eu estou me referindo a todos os seres que ocupam esse espaço. Para o Iorubá existem 9 céus, 4 acima da terra, 4 abaixo da terra, e Aie, o mundo, o planeta Terra, é também um céu. Portanto, na concepção filosófica iorubá, o Criador, Olorum, não gerou vida de animais, não gerou vida de vegetais para servir ao homem. Isso muda completamente a perspectiva. Vegetais e animais não foram criados para nos servir. Eles foram criados, assim como nós, para ocuparmos conjuntamente esse espaço. Sem privilégio, sem hegemonia, sem importância de uns sobre os outros. Apenas por essa perspectiva a gente consegue entender por que o Iorubá vê Deus numa árvore, como Iroko, vê Deus numa cobra, como Oxumaré, porque ele se entende no mesmo nível de importância. Ele não se vê acima do animal, nem acima do vegetal. Logo, todos que ocupam este planeta se sacrificam uns em prol dos outros. Esse é um princípio basilar para que a gente avance na medicina iorubá. Ou seja, para que eu viva, eu vou consumir vida. Alguém se sacrifica por mim. Se eu sou carnívoro, eu vou ingerir um animal. Se eu sou vegano, se eu sou vegetariano, eu vou me servir de outros tipos de vida. Mas o vegetal tem vida. Ou não tem? O vegetal não sente? O vegetal não se ressente? Olha aquela história da seca-pimenteira. Olha a história da arruda. O vegetal não reage a energias? Ele não morre? Ele não murcha? Ele não reage à nossa conversa? Claro que é vivo. Portanto, o princípio do sacrifício é compreender que, ao morrer, e é um conceito do Iorubá, ele tem que ser enterrado no chão, para que o seu corpo morto se transforme em outros elementos vivos. Sempre alguém morrerá para que alguém sobreviva. Isso não é danificar o ambiente. Isso é entender o ambiente como um ciclo contínuo de equilíbrio e de troca. O problema é quando esse ciclo se torna desleal, se torna também desequilibrado, quando eu consumo mais ou quando eu mato mais do que é a minha necessidade para viver. E aí não precisa entrar em detalhes que a gente sabe o que está acontecendo. Mas o mais bacana desse negócio é perceber que a medicina iorubá, ela está calcada no princípio veneno-antídoto. O mesmo que a medicina moderna faz, só que o Iorubá já praticava isso há milhares de anos. O que é a vacina contra a febre amarela, por exemplo? Se não inocular o veneno no meu próprio corpo para que o meu organismo reaja e o transforme em antídoto. O que é a vacina contra a gripe? Se não colocar o vírus dentro de mim, veneno, para que esse veneno se transforme em antídoto.
E se a gente extrapolar esse conceito, se a gente avançar nesse entendimento, sair da materialidade e compreender a espiritualidade deste princípio, a gente vai perceber que o veneno e antídoto também acontecem nas relações pessoais, nas relações afetivas, nas relações emocionais e energéticas. Notem como muitas vezes, ao longo da nossa existência, nós nos deparamos com situações que nos envenenam. Mas esse é um contato para que a gente possa, emocionalmente, desenvolver os antídotos. Gente, isso é muito sofisticado. Isso é muito profundo. Se fosse inventado pelos americanos, diriam que é a invenção do século. Se fosse trazido pelos egípcios são africanos, é bom que se lembre. Pelos gregos, pelos romanos, ia dizer que isso é africano, é iorubá. É base das nossas religiões, do candomblé, da umbanda, do catimbó, do tambor de mina, do nagô xambá, do batuque. As nossas religiões, os nossos princípios estão alicerçados nesse sentido. O grande desafio é a gente ressignificar, é a gente reencontrar isso naquilo que já é feito no terreiro de umbanda, que já é feito no terreiro de catimbó, que já é feito no terreiro de candomblé. Quantas vezes o preto velho, sentado no seu banquinho, humildemente diz: meu filho, tem paciência, não manda fulano embora, convive com ele, vai ser bom para você. Veneno, antídoto. Quantas vezes nas nossas relações familiares, íntimas, pessoais, nós também nos encontramos com os venenos e antídotos. Só que, por essa perspectiva de saúde, a gente não está falando só da saúde física, a gente está falando de uma perspectiva, por um prisma muito mais amplo. Como eu digo, tudo nessa cultura é mitológico, é lúdico. E falar em mito não quer dizer diminuir a importância. Para a gente reconhecer a importância do mito, a gente precisa entender que a gente está falando de um método científico diferente, que nos faz guardar na memória pelo ouvido e não pela visão, que nos faz sentir muito mais do que decorar. Olha o mito que o Iorubá diz sobre veneno e antídoto, sobre saúde e doença. O caçador abriu sua bolsa e retirou o veneno. Ossani abriu a sua e retirou a medicina. Mais embaixo, o Iorubá crê, essa é uma frase desse pesquisador, Aderomu. Ele diz: o Iorubá crê que todos carregamos, ele coloca entre aspas, saquinhos de doença. Saquinhos pelo corpo onde estão os venenos das enfermidades. E que quando quebramos o equilíbrio de nosso organismo, seja pelo tipo de comportamento, pela má alimentação, pelo contato com outras pessoas ou qualquer outro ser vivo, esses saquinhos atingem seu limite e rompem, deixando extravasar seu conteúdo. E por meio da corrente sanguínea, se espalha pelo corpo e a doença se instala. O que ele está dizendo de uma maneira poética? Que a doença pode morar dentro de nós, sem nos incomodar, se esses saquinhos estiverem fechados. Mas quem rompe esses saquinhos? É Deus? É o homem. Nós próprios causamos dor a nós próprios. Nós mesmos envenenamos nossa mente, nossos sentimentos, nossa existência, nossas relações. Mas quem socorre?
Aí sim, é a divindade intermediária, Osane, a própria natureza. Portanto, quem ajuda a curar a doença que o homem provoca é a natureza. Como eu digo, dentro dessa metodologia científica, em que o sentimento, a sensação é mais valiosa do que a decoreba, entender a presença da doença na nossa vida é como entender alguém que visita a nossa casa. Quando a doença bate à nossa porta e nos visita, seja pessoalmente, seja através de um ente querido, enfim, quando ela penetra na nossa vida, a pergunta primeira que deve ser feita é: o que esse visitante quer me trazer? Qual mensagem? Qual recado? Qual ensinamento? Porque, de acordo com o Yorubá, à medida em que a gente entende o que esse visitante, no caso Arum, a doença, nos traz, deixa de significar importância na presença dela, a doença vai embora. Quando esse visitante diz a que veio, o recado está dado, ele pode ir embora. Ou seja, mesmo que as consequências da doença permaneçam, eu conseguirei superá-la. Seja pela convivência com ela, ou com as consequências da doença, seja pela cura absoluta. O fato é, existe um componente filosófico para o Yorubá quando a doença visita o indivíduo. Muito bem. E nessa metodologia científica, tem quantos minutos ainda, Flávio? Falei isso tudo? Tá, falei isso tudo? Então, obrigado. Então, nessa metodologia científica, que eu modestamente chamo de herbologia, reconheço como ciência, estou convicto de que há uma ciência por trás disso tudo, que há uma metodologia diferente da nossa, mas que esteia, que organiza, que alicerça a medicina iorubá. Eles então utilizam diversos elementos, como por exemplo, o remédio propedêutico, a vacina. Eles preparam o corpo diante de uma endemia, ou preparam a emoção diante de uma possibilidade de caos. Há também outra questão importante. Todos os remédios são preparados considerando o indivíduo. Para ser mais preciso, o momento do indivíduo. Por exemplo, um banho de ervas. O banho de ervas, para este meu momento, pode ser diferente daqui a um mês. Eu posso estar vivendo uma outra situação. Então, esta composição alquímica não servirá. É um remédio para um indivíduo no momento em que aquele indivíduo se encontra. Mais ainda, olhem só como isso é interessante. Esse princípio nos faz entender como é ilógico, vou repetir, ilógico, imaginar que a gente vai numa farmácia e que existe um remédio preparado, pronto, que vai atender a todos nós da mesma maneira. Evidente que os nossos organismos não são iguais. Evidente que o peso, a idade, a compleição física, a emoção, o tamanho, vão influir. Eu não posso achar que eu vou
num estabelecimento chamado farmácia, comprar um elemento pronto e imaginar que aquela substância vai resolver o problema para todos nós. É ilógico. A contrário senso, a medicina iorubá prepara o medicamento a partir do indivíduo. Não tem uma solução pronta, a solução é buscada. Buscada a partir de uma consulta. Uma consulta que é composta por vários aspectos. O aspecto material e o aspecto espiritual, emocional. A consulta, então, ela surge do herbalista ou daquele que faz a consulta oracular. E todos esses processos curativos são calcados em folhas, em frutas, em sementes, em raízes, em cascas, em talos, que são preparados cuidadosamente, generosamente, para aquele momento daquele indivíduo. E aí, no livro Eu Entro em Pormenores, há uma série de formas de tratamento com esses elementos. Ungüentos, macerações, banhos, beberagens, pastas, tudo isso preparado a partir do elemento vegetal. Sempre o elemento vegetal é o fio condutor para que o homem recobre a saúde. E destaco também, já nesse finalzinho, como é interessante a relação que se tem com a água. Muitos desses processos curativos, que a gente pode entender como aquoterapia, foram perdidos. Os únicos que sobraram nas nossas liturgias foram os banhos de ervas, né, e as beberagens, os chás, os xaropes. Mas a composição de qualquer um desses elementos tem água. Havia, na medicina iorubá, tratamentos intensos, intensivos com água. Escaldapés, banhos de imersão, banhos de assento, que foram sendo perdidos nessa diáspora e que mesmo na composição da nossa sociedade brasileira, que ainda existiam no passado, hoje também estão sendo perdidos. Mas por que água? Porque para o iorubá, lembra que eu falei dessa relação? Se a gente não compreender essa relação do homem com a natureza, essa relação profunda, nada vai fazer sentido. Mas para o iorubá, nenhum dos elementos produz apenas efeito material. Tudo produz efeito tanto físico quanto emocional / espiritual. Então ele compreende que a água, além de hidratar o corpo, ela hidrata as emoções. Notem, se a gente jogar água aqui, nesse chão, ou em cima daquela mesa, nós todos não enxergaremos o melhor percurso, mas a água enxergará. A água sempre encontrará um caminho. A água sempre se desvia dos obstáculos. A água sempre dissolve os problemas. Portanto, a aquoterapia parte do pressuposto de que absorver água, sorver água, beber água, não é só útil para hidratar o corpo, é útil para hidratar as emoções. A gente também passaria a ter, a partir desse contato interno com a água, mais capacidade de contornar problemas, mais capacidade de ultrapassar os nossos desafios, mais capacidade de amolecer as relações. A falta de água no organismo deixa a pessoa ressequida, física e emocionalmente. Para que todos esses processos curativos se coloquem à disposição, para que sejam provocados, eles precisam ser imantados. E aí entra o poder
do corpo e de Deus para salvar o corpo de Deus. A fala. O princípio da oralidade, muito diferente daquilo que se imagina, não é um traço de ignorância, não é um traço de primitivismo. É uma metodologia, é um conceito filosófico. O Yorubá parte do pressuposto de que Deus, o Criador, poeticamente soprou vida em todos nós. Portanto, todas as vezes que nós falamos, que nós exalamos hálito, emi, nós também espargimos uma partícula de Deus. A fala, logo, tem axé. A palavra tem poder. Poder de cura, poder de transformação, poder de realização. E como digo, a fala é a composição perfeita do elemento vegetal. Para os iorubais, a divindade da flora dos vegetais é Osani. Osani, assim como os outros deuses, ele precisa ser sentido, percebido, compreendido, antes mesmo de ser cultuado. Portanto, Osani, às vezes, ele é personificado, ele é retratado num homem de uma perna só. Já repararam? Por quê? Por que Osani é perneta? Árvore não tem dois pés. Ele é como a árvore é, um único tronco. Osani, portanto, e as indagações dos iorubais, as poesias dos iorubais, nos levam sempre a perceber essa dualidade. Ele é homem ou ele é planta? Ele é planta ou ele é Deus? Ele é a divindade do elemento vegetal. Ele é a possibilidade divina do homem se conectar ao Criador a partir da criatura. Daí a conjectura. Cossieuê, Cossi-orixá. Sem folha, não há orixá. E para terminar, eu vou contar um mito que é muito bonito, que explica, segundo os iorubais, o surgimento da doença e o surgimento das possibilidades de cura divinas. Reza a lenda que numa terra distante vivia um caçador, um guerreiro, muito ambicioso, muito preocupado em reter riquezas, em guardar, acumular poder e dinheiro. E ele então vai procurar um oluô, um consultor dos oráculos, e diz: como é que eu vou conseguir ter dinheiro, muito dinheiro? Ele diz: olha, você vai conseguir ter, mas preste atenção. Se você quiser um dia ter o dinheiro, o poder sobre todo o mundo, um poder maior do que você pode carregar, você vai se destruir e vai destruir a humanidade. Mas aquilo não tocou muito aquele homem. Ele continuou a sua vidinha com esse conhecimento. Paralelamente a isso, lá no Orum, estava acontecendo um conflito. Lá, todos os deuses tinham filhos. E os filhos dos deuses vinham passear na terra, no Aie, sem problema nenhum. Iam e voltavam, voltavam e iam. Até que um dia, aquele casal que eu falei, Iku e Arum, a morte e a doença, foram reclamar. Escuta, por que os filhos dos outros deuses podem ir para a terra e os meus filhos, os filhos da doença e da morte, também não podem visitar aquele lugar? E Olorum, então, ficou apreensivo. O Deus Criador falou: como é que eu saio dessa situação?
Se eu deixo, eu sei que vou causar mal à humanidade. Se eu não deixo, eu estaria sendo injusto com os filhos de Icu e de Arum. Ele então resolve colocar os filhos de Arum escondidos dentro de um búfalo e solta esse búfalo na terra. Passa-se o tempo e aquele caçador, aquele homem guerreiro, se depara com um grande búfalo na savana. Prepara a sua lança e quando vai matar o búfalo, o búfalo fala com ele: espera aí, o que você quer fazer? Você quer me matar? O que eu te fiz? E ele diz: nada, mas eu quero matar você, eu quero o seu couro, eu quero ganhar dinheiro, você vai ser muito importante para mim. Ele diz: calma, o que você quer? Você quer dinheiro? Ele diz: quero. Então vá para a sua casa que você vai encontrá-la. Ele fica um pouco desconfiado, mas vai e encontra uma enorme riqueza dentro da sua casa. Fica feliz e tal. Mas passados alguns dias, ele resolve então já procurar aquele búfalo para conseguir mais dinheiro. E vai atrás da savana, encontra o búfalo. Novamente se prepara para matá-lo. E o búfalo diz: você vem de novo? O que você quer? Eu quero mais dinheiro. Ele disse: vá que você vai encontrar na sua casa. Ele foi e encontrou. Passado mais algum tempo, ele novamente quer mais dinheiro. Se depara com o búfalo e diz: eu quero agora todo o dinheiro do mundo. Ele diz: eu não posso te fazer isso, eu não posso te dar. Não, mas se não, eu vou te matar, fica aquela confusão. E o caçador mata o búfalo. Imediatamente, os filhos de Icu e de Arum, a apreensão, os problemas, a ansiedade, saem de dentro do búfalo, e só naquele instante o caçador, guerreiro, se dá conta daquele recado que havia sido dado pelo oráculo, que se ele um dia quisesse todo o poder e todo o dinheiro do mundo, ele destruiria a criação. Então ele se arrepende e pega a lança e começa a lutar contra os filhos de Arum. Mas é derrotado e morre, sucumbe ali mesmo. A partir desse momento, a terra foi infestada de problemas, infestada de doença, infestada de morte, infestada de apreensões. E os homens ficam desesperados, recorrem ao Criador e pedem uma solução. Ele diz que, a partir desse momento, a única forma de recobrar a saúde, de lutar contra os filhos de Arum, era invocando aquele caçador, aquele guerreiro, porque ele foi o único que viu face a face os filhos da doença. E disse então, para separar os ossos que sobraram daquele homem, que eles fossem guardados num recipiente, como um cuscuzeiro, e que a lança desse guerreiro fosse fincada no cuscuzeiro. A partir de então, surge o culto ao Omolu, aquele que é a divindade única que conseguiu ver a face dos filhos de Icu e de Arum. E que nesse mês de agosto ele esteja sempre conosco. Axé. Muito bom, né, gente? Nossa, não é mole não. E o pai Márcio, de forma modesta, ainda disse aqui para mim, antes de começar a palestra, disse assim: não, eu só vou falar por 40 minutos, senão o pessoal dorme. Desculpa, pai Márcio, na sua palestra não dá para dormir não, tá? Desculpa. Olha, pessoal, nós vamos fazer uma coisa, como já é de praxe aqui na nossa casa. Nós vamos ter 15 minutinhos de intervalo para a gente tomar um cafezinho, utilizar os toaletes lá atrás, fiquem à vontade. Estamos vendo que tem muitos irmãos que vêm pela primeira vez, sejam bem-vindos. Só pediríamos uma gentileza, que faz parte das nossas tradições, aqui dentro do terreiro, não pisarem com calçados,
Quem quiser vir falar aqui com o Pai Márcio, abraçá-lo, não há problema nenhum. Estejam em casa, só vou pedir essa gentileza. E daqui a 15 minutos estamos de volta, porque nós vamos partir para a segunda etapa, que é exatamente fazer umas perguntinhas aqui ao Pai Márcio. Vamos debater aqui o tema, que é muito rico. Eu ali fiz umas anotações, já estou cheio de perguntas ali, viu, Pai Márcio? E depois que nós terminarmos às 5 horas, o Pai Márcio vai recebê-los na nossa sala de estudos ali atrás, porque ele trouxe alguns das obras maravilhosas que ele já editou, aqueles que quiserem adquirir, e também para a gente dar o abraço no Pai Márcio lá na sala de estudos, tá bom? Então, em 15 minutinhos estamos de volta, é um Pelá e outro cá. Até já. Alô? Bem, enquanto nós retornamos, estamos esperando o retorno aqui do restante dos nossos irmãos, eu gostaria de ir divulgando alguns dos canais onde nós temos um bom material para estudo aí da nossa casa. Um deles, e o principal, é o YouTube, onde nós temos ali várias palestras, vários vídeos, um material muito legal de conhecimento para todos, né? Gostaria de recomendar também, através do podcast, para baixarem o aplicativo Castbox, através do qual você pode digitar ali Templo Estrela do Oriente e você pode escutar os áudios de todas as nossas atividades que a gente desenvolve aqui da nossa casa. São muitas palestras, muitas formas de estudo e etc e tal, né? Queria lembrar também o Informativo, que é um jornalzinho eletrônico da nossa casa, Folha da Jurema, através do qual assuntos da espiritualidade, da Umbanda, utilidade pública, muita coisa bacana aí que a gente vai oferecendo para todos os irmãos, tá? Sintam-se à vontade para acessarem. Pai Márcio, eu não gostaria de te dar moleza, vamos trabalhar mais um pouquinho, entendeu? Ele está enxugando o suor ali do rosto, não é mole não, viu? Né? Diz que as lideranças são aquelas que estão devendo mais lá no passado, por isso é que tem que trabalhar mais, entendeu, Pai Márcio? Continua devendo no presente, né? Que legal. Gente, vamos combinar então uma coisa, o Pai Márcio vem para cá, nós temos muitos assuntos aqui para perguntar, temos até 5 horas aqui para debatermos. Eu já fiz aqui as minhas anotações das dúvidas que eu tenho em relação ao que o Pai Márcio falou e, obviamente, em relação a outros temas que estão em correlação, né? Então, se alguém tiver uma dúvida, é só levantar, que a gente começa levando o microfone. Vamos aqui para o nosso irmão Antônio. Ele ainda não faz parte da falange de Exu, mas ele é sempre o primeiro a perguntar, entendeu? Fala, Antônio. Vamos lá. Eu percebi uma frequência nas projeções do sufixo gum. O que seria exatamente a planta gum e a planta heró? Antônio, você observou bem. Dentro da nomenclatura iorubá, dadas as folhas, há também indícios de que a percepção que eles tinham acerca do assunto ocasionou uma taxonomia, um sistema de classificação das plantas muito diferente daquele que é o ocidental. O sistema de taxonomia das plantas, o sistema de taxonomia ocidental que nós praticamos até hoje, ele foi idealizado pelo Carl von Linné, que a gente chama de Carlos Linneu para os íntimos. O Linneu, ele desenvolveu aquele sistema de nomenclatura científica como a gente está acostumado, né? O nome científico da planta, o nome científico do mineral, do vegetal, do animal, que é estabelecido através do chamado racofágio, né? Gênero, raiz, espécie, aquela coisa toda. Muito bem. Só que esse sistema estabelecido pelo Linneu
e que serve para nós no Ocidente até hoje, é um sistema, eu diria, verticalizado. Do cientista para o elemento vegetal, ou para o elemento mineral e animal. Ele é estabelecido pelo critério do homem. O sistema de classificação das plantas pelos iorubais, ele segue aquele princípio científico que eu citei na primeira parte do nosso trabalho. Ou seja, ele parte do pressuposto que homens, animais, minerais ocupam o mesmo patamar de importância. Então, o homem iorubá, ele não determina o nome verticalmente, ele percebe. Ele percebe a energia daquele elemento. Ele percebe o princípio ativo daquele elemento. Ele consegue ver uma planta e saber se ela é venenosa ou não. Ele consegue ver uma planta e consegue perceber se ela tem energia masculina ou feminina. E para facilitar pedagogicamente, nisso que eu chamo de ciência iorubá sobre as plantas, ou herbologia, ele começa a denominar as plantas, dando indícios daquilo que ele nota. Por isso, o sufixo gum, presente em determinadas ervas, vai nos indicar que é uma erva cujo princípio ativo é energizante. E aquelas que têm o sufixo eró são indicativas de que tem um princípio ativo tranquilizante. Por exemplo, peregum, teteregum, ou cana do brejo. Todas as plantas que têm essa terminologia são plantas que têm princípio excitante. E as plantas que têm a terminologia aeró são calmantes. Muito bem. Pai Márcio, numa parte da sua palestra, o senhor colocou que na visão iorubá, nós já estaríamos, me corrija até se eu estiver errado, a forma como eu copiei aqui comigo, nós já estaríamos dentro do ventre da nossa mãe, e ali nós já estaríamos muitas vezes determinando aquilo que estaria por vir no nosso caminho. E antes até de nós estarmos no ventre, nós teríamos o livre arbítrio para decidir para qual lar, vamos assim dizer, lar materno, nós poderíamos ir. Será que o senhor não vê isso, de repente, como algo assim do tipo determinismo? Por quê? Existem algumas teorias espiritualistas que dizem, por exemplo, até para nos esclarecer, uma pessoa foi, num momento que se perdeu na vida, foi e assaltou, acabou matando, fez tal, e a gente está bem acostumado a ver isso aí no dia a dia. Então, esta pessoa, segundo essas teorias espiritualistas, ela, até naquela vida, não teve, vamos dizer assim, não um castigo propriamente dito, porque, segundo os espíritos nos dizem, não seria a forma de castigar, mas sim de voltar a fazer a lição até que pudesse aprender que a lei maior é a lei do amor. Então, partindo desse princípio, que a pessoa que cometeu uma atrocidade dessa, ela seria, vamos dizer assim, conduzida pelo astral superior a nascer num determinado lar, para que, através da lição de casa, ela pudesse reparar uma atrocidade que ela possa ter feito em vidas passadas. Assim sendo, nessa visão iorubá, você não acha que, de repente, isso poderia tirar da espiritualidade superior essa, vamos dizer assim, essa gestão sobre essa reparação desses atos? Como é que o senhor vê isso? Em primeiro lugar, é interessante notar que a percepção iorubá sobre livre-arbítrio, ela entrega a nós as rédeas do nosso destino. O que é extremamente redentor, eu diria libertador. Possivelmente, essa
compreensão, essa certeza de que nós determinamos o nosso destino, é inclusive incômoda. Ela inclusive nos atribui uma responsabilidade que a gente gosta de delegar por procuração, a gente gosta de outorgar a qualquer um que não sejamos nós, a Deus, ao destino, aos guias, enfim, as macumbas, né? Os trabalhos feitos, as feitiçarias. Essa visão é uma visão libertadora. Quantas vezes nós buscamos num elemento externo a justificativa para os nossos problemas, para as nossas dores, para as nossas amarguras, para as nossas dificuldades. O Iorubá, ele não busca a perfeição. E é interessante a gente refletir acerca desse conceito, porque esse conceito é também bastante libertador. O Iorubá, ele não sofre com a imperfeição. Ele não quer ser perfeito. Ele sabe que jamais o será. Perfeito é Deus, na concepção deles. O Criador é perfeito. Todas as criaturas são imperfeitas, razão pela qual não devem sofrer com uma dor original, não devem se amargurar cada vez que se equivocam. Aí você vai perguntar assim, pô, mas então vale tudo? Não. A meta do Iorubá não é encontrar perfeição, é adquirir virtudes. O que é muito diferente. A perfeição ou a busca dela nos aflige, nos fustiga, nos machuca, nos atormenta. Quantas poesias, quantos escritos, quantos tratados foram feitos com base na aflição pela imperfeição do homem. Mas esse homem que se vê imperfeito quer sim encontrar virtudes. E um dos propósitos da iniciação é exatamente esse. Lograr virtudes, como Orê, a bondade, Iuá, o caráter, Iburá, a verdade, Euó, disciplina, Heró, a calma. Essas são virtudes que a gente deve buscar e que, nas escolhas pretéritas ao nascimento, estão na nossa mira. Olha, nesse ciclo reencarnatório, Deus, eu quero trabalhar para encontrar a virtude da paciência. Então eu vou escolher um destino que me favoreça, que me propicie, que me auxilie a encontrar isso. Se você disser, isso é determinismo, eu diria, talvez seja o melhor dos determinismos, que é o determinismo que eu mesmo escolho e que determino para a minha existência. Eu acho que isso faz toda a diferença. Bom, uma outra pergunta aqui, que o senhor colocou no começo da palestra, dizendo que, como o senhor chamou do Criador, né, que ele seria o gestor macro da coisa, né? E que os acontecimentos micro, entre aspas, isso ele não estaria propriamente, vamos dizer assim, de uma forma efetiva, ele não estaria presente, ou não interviria. Aqui dentro das nossas umbandas, a gente pensa exatamente isso. Eu só queria que o senhor tentasse encaixar um pedaço do quebra-cabeça para a gente poder entender na visão dos candomblés, né? Por exemplo, nós entenderíamos que esse gestor do micro, para nós, seriam, em tese, os Exus e Pombagiras, que são aqueles que estão mais próximos do ser humano, né? Aqueles que cuidaram do bara, do corpo, né? Na época da criação. E no caso dos candomblés, se o criador é o gestor macro, quem são os gestores do micro? O mais importante desses gestores é Ori, a divindade pessoal, ou seja, poeticamente, filosoficamente, eu mesmo. O mais importante gestor do seu destino não é nenhum guia, não é nenhum protetor, não é nenhum orixá, não é Deus, é você.
Luiz Fernando Barros. Ou seja, a função desses entes queridos, desses ancestrais, dessas divindades, é nos ajudar, nos apoiar, nos auxiliar, mas não tomar a dianteira das nossas decisões. O que eu acho extraordinário. Até porque, se tudo de bom que a Cristiane fizer for em decorrência do que o orixá fez por ela, do que o guia fez por ela, vai chegar no final das contas que ela não tem virtude nenhuma. Alguém fez por ela. O que ela fez? Então, a percepção é essa. As liturgias, os ritos vão variar conforme a concepção. Mas é bom que se diga, Luiz, que nós, homens, nós seres humanos, é que vamos dando atribuições a Deus. A gente diz que Deus faz, a gente diz que Deus desfaz, a gente diz que Deus se vinga, a gente diz que Deus mandou praga. Caramba, o cara deve estar aborrecido com isso, porque é a gente que diz que ele fez. Sabe aquele filhinho pequeno, fala, meu pai fez isso, mamãe fez aquilo, fulano. Talvez seja uma relação muito parecida, meio que forçosa, mas parecida com isso. A gente diz e o pai não está nem sabendo, ou talvez o pai não esteja diretamente ligado àquelas nossas aflições de momento, infantis, no pior dos sentidos. Porque eu gosto sempre de dizer que infantil não pode ser xingamento. Chamar alguém de infantil é elogio, mas nesse caso... Gente, quem quiser fazer pergunta é só levantar o braço, eu estou aqui com o microfone para levar. Ainda tem mais aqui umas 832 anotadas aqui. Mas eu vou passar aqui o microfone, senão vão me chamar de obsessor de microfone, gente. Passa aqui para minha irmã, Sandra. Pai Márcio, o senhor falou que nós já nascemos com, metaforicamente, os saquinhos das doenças, ok? Os jovens, eles, na grande maioria das pessoas, quando elas são jovens, elas vivem uma vida de desequilíbrio, né? Bebem, fumam, muitos usam drogas mesmo por curtição, tal. E aí, como fica, pelo que eu entendi, esse saquinho da doença, ele tem o tempo para desabrochar, ele está guardadinho ali, porque o jovem não tem tanta consciência ou maturidade, e esse saquinho vai se abrir a partir do momento aonde o ser humano vai adquirir mais maturidade, consciência dos seus atos? Ô Sandra, é injusto dizer que só os jovens são inconsequentes. Não é? Nós, adultos, eu acho que somos mais inconsequentes que os jovens. Na maioria das vezes, porque a gente viveu mais, a gente aprendeu mais, experimentou mais e continuou fazendo besteira beça. Mas há também jovens extremamente responsáveis, né? No entanto, esses saquinhos, né, lúdicos, mitológicos, não fui eu que inventei, né? Eu só trouxe aqui o fruto das pesquisas, até entendo e acredito nessa concepção mais ampla, mais filosófica e tal. Eles teriam um tempo de estourar, que é o tempo da gente refletir, da gente repensar, da gente refazer, mas às vezes as nossas inconsequências, jovens ou menos jovens, não são rápidas o bastante para que eles se mantenham íntegros. E aí, a consequência a gente já conhece. Temos aqui também uma perguntinha, que ela diz o seguinte, Pai Márcio, nós estamos vivendo hoje, segundo estudos, segundo a própria medicina, nós estamos vivendo um momento aí de uma pandemia mundial de suicidas, pessoas que estão aí com tendências suicidas. E isso normalmente começa com sintomas do tipo depressão, entre outros desdobramentos. Como é que a gente pode entender isso a partir do Iorubá,
dos candomblés, como é que isso é tratado dentro das tradições mais africanistas como a de vocês? O suicídio não é bem acolhido na concepção filosófica iorubá. Por quê? Eles partem do pressuposto de que, se a escolha do destino é minha, a materialidade do corpo é um empréstimo de Deus. Então, eu escolho por onde transitar, mas a forma de me locomover foi emprestada. Então, eu devo devolver esse corpo na melhor das condições. Guardadas as devidas proporções, é como se eu me emprestasse um carro para ir daqui até Piratininga. Eu tenho que te devolver o carro como? Limpo e com o tanque cheio. Não é isso? Evidente que o desgaste haverá. Evidente que o carro não será o mesmo. Se você me empresta por mais tempo, eu uso por mais tempo, obviamente, ele vai se deteriorar mais. No entanto, a ideia é restituir esse empréstimo. Então, quando eu estrago esse corpo voluntariamente ou em decorrência das minhas más gestões, ou quando eu mato esse corpo antes daquilo que me era combinado, daquilo que eu escolhi, eu estaria rompendo esse pacto, eu estaria descumprindo aquele contrato, aquele combinado que eu fiz na audiência antes de nascer aos pés do Criador. Perguntas? Não? Então eu vou prosseguir, hein, gente. Oi? Antônio, vamos lá, meu irmão Antônio. Olha, o senhor pode fazer as suas que eu espero, tá? Olha, é sobre algo que eu não entendi, tá? Se as plantas têm axé, então por que alguns iniciadores acrescentam sangue ao abô, aquele conjunto de ervas, né, com a sua vitalidade, não é suficiente para conferir axé ao abô? Precisa ainda acrescentar sangue? Lembra do princípio do sacrifício? Lembra do princípio do equilíbrio? Em que um ser morre para que o outro viva, ou que um ser vive a partir da morte do outro? Muito bem. Esse princípio, ele também está presente na liturgia que a gente chama de hirubó, sacrifício, imolação animal. No candomblé, há 3 tipos de sangue: o sangue branco, o sangue preto e o sangue vermelho. O sangue branco é constituído pela água, pelo sêmen, pela hemolinfa do igbim, do caracol, por alguns minerais como o efum. O sangue preto, ele é constituído basicamente pelo carvão, pelo sumo das ervas. Sumo das ervas, em concentração, ele é preto, escuro, e não verde. Daí a palavra dudu, que quer dizer escuro, não necessariamente preto. E o sangue vermelho, pelo azeite de dendê, por outros pós como o ossum e o edé, o sangue animal. Lembra quando eu falei que o remédio ele é dosado de acordo com a necessidade do indivíduo, do momento do indivíduo? Pois bem, da mesma maneira, Antônio, que a gente saca da natureza um elemento para garantir a nossa vida, para matar a nossa fome, a gente não saca, seja um elemento vegetal ou animal, eu saco para me manter íntegro. Da mesma maneira que eu saco da natureza um elemento para recobrar a minha saúde, seja uma raiz, uma erva, uma folha, para transformar em remédio, quando há um desequilíbrio energético ou espiritual, o procedimento é rigorosamente o mesmo. Não necessariamente utilizarei os 3 sangues. Posso usar os 3, posso usar um dos 3. Tudo vai ser recomendado metodologicamente de acordo com a necessidade do paciente.
sempre com respeito aos elementos vivos, sempre com respeito às obras da criação. Esse é o princípio. Muito bem. Bom, Pai Márcio, nós tivemos aqui uma questão importante e que de que forma a gente pode associar uma doença orgânica. Eu vou começar pela pergunta e depois vou te dar o exemplo de uma pessoa que aconteceu isso, né? Como é que a gente pode associar uma doença orgânica a uma questão da sua missão como liderança espiritual? O que eu estou perguntando? Estou perguntando, na verdade, em relação à minha saudosa avó carnal, que foi uma dirigente de Umbanda por 60 anos, e ela, num determinado momento, já bem idosa, ela ficou doente do corpo físico, vamos assim dizer, né? E está aí a minha esposa aí que presenciou tudo na ocasião, foi uma das líderes aí para ajudar a minha avó, corria a hospitais e tal, e aquela questão da doença orgânica dela não se extinguia, quer dizer, ou seja, ela partir ou ela ficar, mas ficar bem. Num determinado momento, eu conversei com o meu então pai espiritual, que já está no Orum também, e foi quando ele me disse, olha, eu falei, meu pai, minha avó está sofrendo, eu não gostaria que ela continuasse sofrendo. Como é que a gente pode fazer e tal? Ele disse, olha, das duas uma, ele já conhecia a história da minha avó, das duas uma, as questões envolvendo ela estão presas, me perguntou como é que estava lá a questão do terreiro dela, falou, as questões dela estão presas lá no terreiro que ela comandava, que hoje, naquela ocasião, estava fechado. Então, o interessante ali é se levantar tudo que está ali, já que o terreiro não vai mais funcionar, e eu te daria o antes, o durante e o depois de tudo que tem que fazer, já que você é o neto dela, você é um bandista, você está dentro de coisa, quem tem que fazer é você mesmo, não tem outra pessoa. E aí eu passei isso para a família, para minha mãe e meus dois tios. Aquilo entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não ligaram, porque não são do segmento. Um belo dia ela estava no hospital, um hospital público, e apareceu lá um irmão espiritualista para ministrar aquilo que a gente conhece como o jorei, né, da messiânica. E aplicou o jorei em todo mundo e tal. Quando passou nela ali, quando ele terminou o trabalho, foi falar com a enfermeira de plantão e perguntou, alguém sabe o parente dessa senhora, está aí e tal? Por acaso minha tia estava ali. Então ele chegou perto da minha tia e disse, olha, essa senhora teve alguma ligação com parte espiritual e tal? Minha tia confirmou, sim, teve. É porque eu estou sentindo que as questões orgânicas dela estão muito ligadas à parte espiritual. Foi quando minha tia, então, aí lembrou do que eu falei, falou com os irmãos e me liberou para que eu pudesse, com o meu pai espiritual, resolver aquela questão. Moral da história, ele já tinha antecipado que, se fosse feito o que precisava ser feito, das duas uma, não teria a terceira opção, ou a primeira ou a segunda. Ou ela ia desencarnar, ou então ela ainda teria uma boa quantidade de anos vivendo relativamente bem. E a segunda opção aconteceu, depois que foi tudo resolvido lá no terreiro, ela ainda viveu mais uns 7 anos, não foi, mãe? Aproximadamente? Uns 7 anos. E aí eu te pergunto, dentro dessa realidade, já que a nossa palestra é sobre saúde, né? Como é que é essa questão da saúde orgânica e, por exemplo, para quem tem está de frente para um trabalho, etc., até que ponto algo que você deixa com a data de vencimento, né, ultrapassada, né, parada lá, estagnada, até que ponto aquilo ali pode realmente nos contaminar, sei lá, ao ponto de não permitir que a gente siga o que tem que seguir? Vamos lá. Lembra que eu falei acerca da trajetória que a gente escolhe e do carro que a gente pega emprestado para caminhar? A gente vai pegar o carro adequado
a distância, a necessidade que a gente tenha. Esse equipamento físico, ele é escolhido em consonância com o nosso destino. Porque se no meu destino eu preciso encontrar doença, o corpo tem que ter propensões a isso. Se no meu destino eu preciso ter saúde para que a minha longevidade seja suficiente para alcançar tudo aquilo que eu procuro, esse corpo precisa ter compleição razoável para atingir esse objetivo. Então, não há como pensar destino sem pensar matéria. Não há como pensar espiritualidade sem pensar corpo. E o corpo, ele não tem só uma dimensão material. Ele é divino. Ele também tem uma concepção, um aspecto extracorpóreo. Notem como a gente se faz presente fora do nosso corpo. E a física quântica, ela nota isso. Que são as vibrações que permanecem no lugar. A física quântica explica isso. Eu não estou aqui, né? Mas a memória ocupa espaço, ela é material, ela é física. Ela pode ser percebida tanto por aparelhos da mediunidade, quanto por aparelhos, agora, mais modernamente, ditos científicos, ditos não corpóreos. Então, o corpo, na dimensão do Yorubá, ele é físico, ele é subjetivo, mas ele também é coletivo. E não é só lá, é aqui também. Observem os cuidados que a gente tem com a egrégora. Sapato do lado de fora, troca de roupa, em algumas casas de candomblé, toma o banho. Não é o meu corpo, é o nosso corpo. Tem alguém recolhido. Todos que compõem aquele corpo coletivo entram em resguardo, em preparação, em prol do outro. Então, há sempre uma noção de que o corpo não se exaure na minha matéria. O corpo, ele é meu, mas é nosso. É nosso, mas é meu. Quando você incorpora, quando alguém incorpora um orixá, aquele corpo já não é mais dela. É um altar da comunidade. Todo mundo vai lá para abraçar aquele corpo, porque ele se transformou naquele momento em um altar coletivo. Observem como as nossas coisas, vou botar entre aspas, né? As minhas coisas espirituais estão no terreiro da Mãe Flávia. Eu estou fisicamente em Juazeiro do Norte, mas parte da minha emoção, parte da minha energia, parte da minha espiritualidade estão corporificadas lá. Gera-se um elo. O que é o assentamento do orixá, senão a corporificação de uma energia? Que se transforma também no elemento sagrado. Não é? Daí a figura material do Igbá, que é a corporificação do divino, e a quartinha com água, que é a corporificação do homem, do adepto. Razão pela qual se chama o candomblé de culto Lessé Orixá. A quartinha é o homem aos pés do orixá. Religião, Lessé Orixá. Então, a presença, a força da sua avó estava ligada também a elementos que estavam fora do corpo dela. Eu acho perfeitamente compreensível, e você observa como matrizes diferentes, liturgias diferentes, ritos diferentes, conseguiram captar aquilo que é além de simplesmente a matéria corporal. E só para complementar aqui o que o pai Márcio está dizendo, gente, até para que essa história foi uma história muito bonita, né, dentro da nossa família. Depois que nós realizamos esse trabalho, né, que segundo meu pai espiritual precisava ser feito, passados alguns meses, quando a minha avó foi melhorando e tal, num belo dia, ela foi morar com a minha tia e me chamou. Meu neto, vem cá, quero conversar uma coisa contigo sobre um sonho que eu tive, olha só. Falei, é mesmo, vó? Fala, qual foi o sonho? Ela disse, eu sonhei
ela não soube de nada que nós fizemos lá no terreiro dela, até porque ela não estava bem da cabeça na ocasião. Eu sonhei que entraram lá no terreiro, fizeram uma limpeza, e olha, eu estava muito agoniada, queria falar com você sobre esse assunto, a gente tinha que ir lá para fazer essa limpeza, mas já foi feita, no sonho me mostrou que já foi feito, foi tudo feito. Então aquilo ali para mim, Pai Márcio, foi a resposta assim, sabe, da espiritualidade, dizendo assim, ó, foi tudo entregue, entendeu? Muito bacana, muito bacana. Então vamos bater palma para o Pai Márcio, que ele merece muito. E não menos merece, pelo contrário, merece tanto quanto ele, ela que está desde de manhã trabalhando aqui com a gente, ralando, mexe daqui, mexe em folhas, limpa daqui, energiza dali e tal. Estou me referindo à minha querida esposa, nossa dirigente espiritual Flávia Barros, uma salva de palmas para ela. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente para essa magnífica palestra, né? Eu tenho só a agradecer ao Pai Márcio por, de uma forma tão leve, tão fácil, né, fazer essa palestra para nós, ministrar essa palestra. Porque são, para nós que não lidamos diariamente com esses termos, né, com essa realidade, muitas vezes você pega textos ou vai estudar dentro de uma internet ou algum livro e a gente fica boiando, né? Fica sem entender. E ele, de uma forma tão leve, tão suave, conseguiu passar para a gente tanta informação, com tanta sabedoria. Então, muito obrigado, Pai Márcio, que nós possamos ter outras oportunidades da sua presença aqui, para que a gente possa entender esses temas tão importantes dentro das religiões, né? E você sabe, mãe, que isso é um segredo, tá? Mas estou tornando público. O Pai Márcio tem duas questões para falar aqui para a gente rapidamente. Primeiro é o lançamento do livro, se já tem essa data, e me parece que por esses dias também vai iniciar um curso falando exatamente do tema que nós abordamos hoje. Conta para nós como é que vai ser. Eu que agradeço aí pela oportunidade, mãe Flávia, pai Luiz Fernando. Agradeço sempre o carinho das pessoas, a atenção, a paciência. São reflexões que a gente precisa fazer, né? Se fossem conhecimentos absorvidos, era mole. São conhecimentos que a gente está adquirindo. Então, a gente fala, repete para poder praticar. Mas, enfim, o curso começa na UERJ dia 7. Na UERJ, dia 7 agora de agosto. Dia 7 agora. A turma já está lotada, mas parece que tem uma turma, né? Uma segunda listagem. Tentando montar uma segunda turma. Felizmente a gente vai conseguir. Vamos arrumar um horário para encaixar todo mundo. Ainda não tem um horário? Não, essa semana a gente define, mas quem tiver interesse tem que entrar em contato lá com o CEPOERJ. Alguém sabe o e-mail de lá, não? O e-mail de lá, quem é que sabe? Ou o telefone, para a gente dizer. Aí, sabe? Se inscreve, se quem tiver interesse, óbvio, nessa lista de espera para a segunda turma, que a gente deve começar nessa própria semana agora. E o livro, esse EUE, que traz, que parte disso que a gente está falando, deve estar disponível nas bancas para lançamento no início de setembro. No início de setembro. Qual é a irmã? Está aqui, gente. Obrigado. Olha aqui, ó. Isso é o site onde se pode matricular, não é isso? E que tem as informações também, né? Obrigado. Vamos lá. www. Eu vou soletrar CEPOERJ. C de casa, E de elefante, P de papai, U de união,
E de errado, R de Rio, J de Janeiro. Cepuerge.urg.br. Beleza. Então, quem quiser está aqui, o site, depois é só pegar aqui com o Pai Márcio. Tá bom, gente? E o livro no comecinho de setembro. Aliás, por falar em livro, o Pai Márcio trouxe com ele alguns dos muitos livros que ele já publicou, cada um mais maravilhoso que o outro. Ele, terminando aqui a palestra, vai subir aqui para a nossa sala de estudos. Quem quiser ir lá bater um papo, abraçar, adquirir um dos livros, está lá à disposição de vocês, tá bom? Tenho certeza que ele vai se sentir muito honrado. E nós vamos aproveitar, não é, mãe? E vamos passar para ele um certificado que ele já tem uma coleção deles em casa, entendeu? Mas vai receber mais um. Então, é um certificado oferecido pelo Templo Estrela do Oriente e pelo curso Umbanda Sem Fronteiras, Desmistificando a Nossa Fé. Outorgamos o presente certificado a Pai Márcio de Jagum por ter sido ministrante da palestra gratuita O Uso Litúrgico das Ervas, contribuindo através do aprendizado para o engrandecimento da sagrada religião de Umbanda. Rio de Janeiro, 3 de agosto de 2019, Flávia e Luiz Fernando Barros, dirigentes espirituais do Templo Estrela do Oriente. Mais uma vez, uma salva de palmas para o Pai Márcio. Bonito, né? Muito obrigado mesmo. Pai Márcio vai fazer a prece de fechamento para a gente, né, Pai Márcio? Com certeza, né? Como de hábito, né? Aqui é tirar foto primeiro? Vamos lá. Todos de pé, por favor. Pai Márcio. Isso. Em nome do nosso Criador, nós possamos elevar os nossos pensamentos em comunhão com todos os elementos da natureza, com a essência da nossa própria saúde, em busca do nosso equilíbrio, rogando as bênçãos, a proteção dos nossos guias, dos nossos amigos espirituais, dos nossos protetores, para que tenhamos força, determinação, harmonia nas boas escolhas que devemos fazer, para superarmos as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas tristezas, na busca das virtudes. Que essa senda seja de alegria, de conquistas, de paz, e que possamos retornar aos nossos lares, levando conosco as bênçãos e as sensações do astral superior. Muito obrigado. Eu queria, antes de fecharmos com o hino do Templo Estrela do Oriente, lembrar a todos que daqui a pouco, às 18 horas, às 6 horas da tarde, nós teremos aqui na nossa casa a nossa já tradicional sessão de tratamento espiritual com a falange do povo do Oriente. Estão todos devidamente convidados e na próxima segunda-feira, depois de amanhã, às 8 da noite, teremos a nossa gira de consulta com os nossos queridos Exus e Pombagiras. A abertura dos portões às 6 horas da tarde é o momento que a gente distribui gratuitamente as fichas para as entidades. Igualmente estão convidados. E como sempre fazemos, vamos para o hino do Templo Estrela do Oriente. Aqueles que souberem podem nos acompanhar. Olha a estrela do Oriente, que no céu brilhou, e o seu brilho foi tão intenso que a terra iluminou. Estrela que guiou os 3 reis magos, mostrando para o mundo Salvador. Iluminai também nosso terreiro, iluminai
com fé, esperança e amor. Iluminai também nosso terreiro, iluminai, com fé, esperança e amor. A bênção final de minha esposa e nossa dirigente espiritual, nossa mãe, Flávia Barros. Que a luz do nosso Pai se faça sobre todos nós, hoje e todos os dias. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Solicitamos os irmãos médiuns que já estiverem uniformizados, que nos ajudem a preparar aqui o terreiro. Pedimos também aos irmãos que vão ficar para a segunda parte do atendimento, se porventura puderem fazer a gentileza, conversar, vamos deixar para conversar lá fora, que nós vamos preparar agora o nosso terreiro para a sessão das 18 horas. Sejam todos bem-vindos e para aqueles que não vão ficar até o nosso próximo encontro. Oxalá nos abençoe.